Olá, flores! Olá, cravinhos! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela. Eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, 43 anos, muito feliz. E, se Deus me der vida e saúde, dia 9 de setembro agora completam 44 anos de muitas alegrias. Flores, nesse vídeo de hoje, como nós estamos aqui no YouTube, é inevitável que aqui nós recebemos notícias felizes, notícias ruins, notícias sensacionalistas, né? Mas hoje eu vim falar sobre uma notícia que está repercutindo na internet a respeito de mais uma renúncia de um servo de Deus. E eu estou aqui para fazer as minhas colocações, porque a partir do momento que eu faço parte desta igreja, a gente tem que se posicionar também. Flores, antes de nós começarmos esse assunto, eu quero saudá-los com a santa paz de Deus e aos mais novos inscritos do meu canal, eu quero que sejam todos e todas bem-vindos aqui no meu canal. E hoje, flores, eu quero começar esse vídeo falando um pouco, né, do início da minha carreira dentro da Congregação Cristã no Brasil, e aonde vai assim, não bate com tudo que a gente ouve, né, das pessoas que estiveram ali dentro conosco e hoje estão saindo fora da igreja. Flores, eu quero dizer a vocês que eu batizei-me com 17 anos e, como eu disse em um vídeo que eu já gravei aqui, que eu viveria tudo de novo. Flores e cravinhos, nesse meus 43 anos de caminho, não pensem vocês que a gente tampa o sol com a peneira, que ali dentro não existem pessoas ruins. Existem pessoas ruins, como todas as igrejas, né? Existem homens também que às vezes deixam a carne aparecer e o espírito não aparece. Já aconteceu no meu início de carreira de ir congregar achando que chegando ali seria um culto abençoado, mas desde o meu tempo existem no nosso meio homens altivos que muitas vezes deixam a carne prevalecer, porque o Senhor fala, e eu aprendi isso comigo, e eu ensino a muitas pessoas: vivifique a minha alma e amorteça a minha carne, porque a partir do momento que a carne incha, o espírito desaparece. Só que a gente tem levado, né? Passei por esses momentos de ir congregar com o intuito de, meu Deus, né? Hoje vai ser um culto diferente, ter essa decepção, mas em momento algum eu desisti, porque eu não estou ali atrás do homem. Tem momentos do início de carreira que você quer cultos abençoados, né, para você, até o momento que o Senhor o cele com a promessa do Espírito Santo, porque todos têm o desejo de que o Senhor cele a alma com a promessa do Espírito Santo. Então, a busca é constante, né? Mas tem momentos da vida da gente que a gente se decepciona. Mas em momento algum eu pensei em voltar para trás por conta de uma falha humana. Não. E hoje eu estou aqui firme e forte, eu quero levar até o fim. E na congregação, Deus fala com as nossas almas, é pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje a gente ouve que muitos que passaram décadas dentro da congregação junto conosco, hoje estão renunciando seus cargos, porque é um cargo que Deus confiou. Eu creio que todos os cargos são orado a Deus. E o Senhor coloca
aquele que apraz estar ali atrás do púlpito a levar a palavra do Senhor. E de uma hora para outra a pessoa começa a estudar a Bíblia e diz para a igreja que há 3 anos que ele prega Cristo ali na igreja. Os 15 anos que ele esteve ali no meio da Irmandade, o que ele pregou? Então eu tento às vezes querer entender, mas eu acabo assim não entendendo, porque será que nesses 15 anos que o irmão Marcelo esteve à frente da Irmandade, será que quantas almas que entraram ali dentro à busca de uma palavra, né? Porque a prioridade é cultuarmos a Deus, mas também nós estamos aqui nessa terra, necessitamos de uma resposta vinda dos céus, independente da resposta ser por uma porta de emprego, ser por um vestido, ou um véu até, né? Quantas irmãs que estão dentro da igreja e não têm um véu, ou até mesmo por um órgão, teclado, né? Tem irmãzinhas que têm o desejo de tocar na igreja, de estudar a música e não tem o aparelho em casa. E ora a Deus. Quantas almas que com sinceridade estão ali dentro clamando, Senhor, o meu desejo é servi-lo na parte da música, só que eu não tenho condições de adquirir um órgão. E ali faz aquela oração na humildade, e não demora muito tempo, o Senhor envia os anjos na casa para abençoá-la com um instrumento, e o nome de Deus é glorificado. Então, não adianta vocês hoje estarem aqui na internet críticos e dizer que a congregação só prega a teoria da prosperidade. Isso não procede, porque eu batizei-me com 17 anos, a nossa vida era bem assim, eu não vou falar precária, porque precária é quando não tem um pão na mesa para comer, mas foi uma vida difícil, porque Deus recolheu minha mãe muito precocemente, né? Minha mãe faleceu, não tinha 35 anos de idade, deixando 9 filhos. A mais velha tinha casado com 21 anos, e aí ficou a escadinha. Do 21 você vai descendo, para chegar no Eduardo, com 2 anos de idade, que foi o caçula. Então foi uma vida difícil, porque meu pai, ele tinha que dar continuidade à vida dele no trabalho. Meu pai era policial militar, vendia frutas na rua. Então todos nós nos unimos ali dentro para poder dar a continuidade à vida. Por quê? Assim quis o Senhor, ele aprove em levar minha mãe, mas ele deu-nos condições de meu pai dobrar no trabalho e criar todos os 10 filhos, porque eu digo 10 que tem a minha irmã Glaura com a madrasta. Mas, Flores, o que eu quero deixar claro a vocês aqui, que entristece a minha alma quando a gente pega pessoas que fizeram parte da comunhão da igreja junto com a gente e dizer que estão saindo porque ali dentro não é pregado o evangelho. Eu pergunto a vocês, o que é pregado na congregação cristã no Brasil? Eu, 43 anos de caminho, todas as vezes que eu entrei dentro da congregação, eu não saí da forma que eu entrei. O que é você sentir a presença de Deus ali dentro? O que é você pisar os pés na congregação com o problema que só você sabe e chega na hora da palavra, o Senhor rasga, abre a nossa vida, sem falar nomes, usando de um servo consagrado a Deus, e a gente chora no banco, porque todos percebem que aquela palavra foi direcionada
ao servo de Deus ou à serva de Deus, porque a presença é grande. Se isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, o que vocês me explicam? Será que em momento algum o Senhor não tomou servos de Deus usados mesmo pelo Espírito Santo de Deus e não falou com a alma de vocês? Eu assim acho que o Senhor falou. É impossível que 10 anos dentro da congregação nunca ter ouvido uma resposta de Deus ali dentro. Então, eu quero contar para vocês, porque no meu canal não é somente notícias ruins que chegam para vocês. Eu fiquei muito feliz ontem porque triste pela renúncia do servo de Deus. Porque a renúncia dele, logo quando eu ouvi, né, a pregação cristocêntrica, né, que muitos aqui falaram, que olha, o irmão pregou a palavra cristocêntrica. E foi um culto que você não via manifestação, era só um glória ali, outro glória aqui. E ao contrário dos cultos, esses últimos cultos, assim que eu digo, nesses últimos tempos, a dispensação dos céus está muito grande. E Deus tem falado com as nossas almas através do seu evangelho, que é pregado ali. E aí, ele prega a palavra novamente, num culto cristocêntrico, que foi o último que ele pregou, né? Porque ele diz que 3 anos ele começou a pregar o evangelho. 15 anos ele não pregou, né? Ele não falou com essas palavras, mas para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, eu quero assim deixar claro que nós temos que nos preparar, porque não foi somente 1, 2, 3 renúncias, vai surgir mais renúncias. Mas, da mesma forma que estão renunciando esse caminho maravilhoso, porque eu falo, viveria mais 48, 44, 50 ou 60 anos nessa graça maravilhosa. Viveria tudo de novo. Porque, Flores, eu estou muito feliz com a notícia que eu vou passar para vocês hoje. E tudo isso cumprimento da palavra de Deus, porque quando eu batizei com 17 anos e com a idade de 20 e poucos anos, eu não vou ser correta de falar a idade certa, mas eu já tinha mais de 20, que são os anos que a gente começa a buscar mais, congregar, visitar, estar assim em movimentos de orações. Antigamente era mais sadio, né? Hoje em dia é muito retetê, eu não gosto de retetê, nunca fiz parte. Eu procuro estar longe desses movimentos assim de oração que começa com muito barulho, porque Deus não precisa gritaria, não precisa bateção de palma. Eu sempre falo que Deus não é surdo. Nós não precisamos gritar, até mesmo quando Deus manifesta a promessa do Espírito Santo no nosso coração, a gente tem que reter um pouquinho, porque é tão grande, tão forte a presença dele, que se deixar a gente grita. E a gente tem que se conter, não é mesmo? E aí, flores e cravinhos, eu, na idade de 20 e poucos anos, o Senhor mandou uma palavra que eu não esqueço até hoje. O Senhor falava assim: vai viajar na minha obra, vai atravessar o oceano
E aonde colocar as plantas dos vossos pés, colocarei as minhas. Aonde abrires a boca, eu falarei na sua boca. Flores, eu agradeço a Deus que ontem eu não estava esperando, porque eu não temo. Aquele que anda pela palavra, que obedece à voz do Senhor, não erra, não se arrepende daquilo que o Senhor mandou. Deixar um recado ali, se deixa o recado e descansa no Senhor, porque o cumprimento virá. Flores, essa palavra foi com 20 e poucos anos e o Senhor começou a cumpri-la em 2016. 2016 foi a primeira viagem de avião para Porto Alegre. Passei 15 dias ali com a minha irmã, que havia feito a bariátrica. E foi uma viagem maravilhosa, ela sendo da Assembleia de Deus, o meu irmão, que é pastor da Assembleia também. A minha irmã, como ali no Rio Grande do Sul, são poucas congregações, tem mais Assembleias de Deus. E mesmo assim, o meu cunhado com a minha irmã, no segundo dia que eu estava ali, eles saíram à procura de uma congregação. Então, eu congreguei em uma igreja, eu não me lembro o nome agora, e aí conheci a serva de Deus, a irmã Maurícia, a paz de Deus, irmã Maurícia. E através da irmã Maurícia foram feitas 10 visitas assim espirituais mesmo, foi uma glória. E 2017 já começou, quando eu voltei de Porto Alegre, o Senhor usou um servo de Deus e falava assim: prepare o passaporte, irmão, é tempo de voar. Quando eu falo das viagens internacionais aqui, não é para inchar a minha carne, porque eu não sou dessas pessoas que gosta de se aparecer, de se exibir, mas é a palavra de Deus cumprindo na minha vida. Então, 2017, o Senhor preparou de estar 15 dias ali em Miami. Meu filho morava em Miami. E tive o prazer de congregar em norte de Miami Beach. Ali dentro, o Senhor falou muito com a alma do meu esposo e meu filho. E porque ele sendo parado, ele falou assim: Felipe, olha aqui no relatório, procure uma igreja, porque a sua mãe, ela falou que quer congregar, nem que for uma vez só. E me acompanharam até essa congregação. E a partir daí, as palavras vinham tudo no sentido de viagem. Eu fiquei 15 dias ali, eu viajei no mês assim de março, porque passei o aniversário de abril com meu filho. Então, eu retornei em abril, quando foi de 2017. Quando foi janeiro de 2018, o meu filho morando em Portugal já, eu viajei com o meu outro filho e o filho do coração, que é o Anderson, para fazer um tour ali pela Europa. Flores, quando eu falo tour, tem muitos que aproveitam a viagem, né? Às vezes nem congregam, né? Porque quer aproveitar a viagem. Mas nesses países que Deus me deu a condição de pisar, eu falei para os meus filhos, pelo menos uma igreja de um país eu quero conhecer. E foi aonde eu li no relatório e congreguei numa sala de oração em Roma. Todos eles entraram, porque a gente levou 40 minutos de Uber para chegar nesse endereço. E os 3 entraram e congregaram, participaram do culto de adoração a Deus. Isso foi em janeiro de 2018, quando foi junho e o Senhor mandando palavra. Prepara o passaporte, as malas, que é tempo de voar.
2018, janeiro, viajei para a Europa. Conheci o Bom Jardim, foi a primeira igreja que eu pisei os pés ali em Porto, que meu filho reside em Porto. E 2018, em junho, eu embarquei para o Canadá. Não, mas a irmã Rosângela, ela é rica, ela viaja. Não, é tudo confirmado pela palavra, abençoado por Deus, porque meu marido é batalhador. E tudo pela palavra. E aí, 2018, meu filho foi para estudar no Canadá. Eles ficaram ali durante, acho que 2 anos. E ele falou, pai, deixa a mãe ir conosco para a gente poder, vamos alugar a casa já estava alugada, tudo, para poder dar uma geral na casa, porque eu amo limpar a casa. E ali fiquei 2 meses, foi aonde eu congreguei em Ottawa, tive o prazer, o privilégio de conhecer o irmão Daniel, Canaan, ele é cooperador de Ottawa, de Montreal, ele atende em Ottawa, mas ele mora em Montreal, então eu falei, meu Deus, que dom, né? Porque não é fácil um pai que trabalha, eu creio que é 3 ou 4 filhinhas, eu acho que é 4 filhinhas que ele tem, e aquela dedicação na obra de Deus, né? Viajando, trabalhando na obra de Deus. Flores, cravinhos, não liga que o pedreiro deve ter chegado e o Ian fica insuportável. Então vai latir, deixa ele latir. Que é a 3ª vez que eu atravesso aqui e cesso o vídeo porque muito barulho. Mas não vamos perder assim o foco. E aí eu congreguei lá na salinha de oração de Ottawa. E fiquei muito feliz de conhecer o servo de Deus, porque você percebe que é um caro servo de Deus, um homem espiritual que está ali dedicado a levar a palavra de Deus. E numa conversa, ele mencionou a respeito do desejo que ele tinha de ter alguns véus do Brasil para poder vender ali no Canadá, para arrecadarem dinheiro, né, para poder, quem sabe um dia ter até mesmo a própria igreja, né? E aí entrou um desejo muito grande no meu coração. Eu falei pela fé, porque eu não sou rica, mas eu falei assim, irmão, eu vou trazer os véus para o irmão. Mas falei assim, sabe? Ô, irmã, Deus abençoe. E ficou por aí. Eu retornei, eu embarquei dia 21 de junho e eu retornei no dia 22 de agosto de 2018. Então, com aquele desejo de eu confeccionar os véus, só que até então eu tinha a máquina, mas eu falei, Senhor, para começar a confeccionar véu não vai dar tempo. E meu filho de lá do Canadá começava, eu vim em agosto, né? Ô mãe, você não vai vir para cá, mãe? Ô mãe, você não prometeu que ia trazer os véus? Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro, meu marido teve um problema de saúde, ele quase partiu, no sentido assim que ele ficou muito mal. Uma dor muito forte que ele sentiu, que eu levei ao pronto-socorro e até mesmo ele sentia a dor, diminuiu a velocidade. Um exemplo, andando 10 por hora e a dor que ele sentia, porque parecia que um buraquinho que pegasse aqui na estrada aqui de Osasco, ele gritava de dor. Até que levei ele para Cruz Azul, foi internado, ele quase teve uma pancreatite. Esse homem ficou todo amarelo. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Eu prometi que eu levaria os véus para o servo de Deus. E agora meu esposo enfermo, ele operou em dezembro. Em 15 dias esse homem já estava de pé. Aí comecei, porque eu já havia comprado a passagem, que eu ia embarcar no dia 4 de fevereiro para o Canadá.
de 2019, dia 4 de fevereiro. E Deus preparou de uma forma tão especial que em dezembro ele operou, 15 dias já estava ok, aí foi para o escritório dele com o nosso carro e furtaram o carro. E aí fiquei, até hoje eu tô sem carro, né? Mas Deus preparou de uma forma especial. Eu paguei para a filha de uma serva de Deus me levar no local onde eu pegaria os véus, e o Senhor permitiu de levar esses véus para o servo de Deus. Em 2019 já estava nevando. Quando eu fui com meus filhos, estava verão. E 2019 estava nevando. Ali eu quero ver se eu não me perdi, Flores. Não, Flores, não foi 2019, não, foi 2018. Não, foi 2019, foi 4 de fevereiro, é muitas datas, tá? Me perdoem. Foi 2019, estava nevando, e aí congreguei, entreguei os véus para o servo de Deus, sem mencionar nada, porque não é preciso nos aparecermos. Eu conto aqui que eu tenho que contar para vocês, né? Mas quando entreguei ali na igreja foi tudo sigiloso. Ninguém viu eu chegando com véus. Eu cheguei assim com antecedência, antes que o pessoal chegasse, e já entreguei para o servo de Deus. Glorifiquei pela viagem que o Senhor preparou e fiquei em paz. E aí, o meu desejo era entregar os véus e fazer essa visita para o neto da irmã Vanilda, que em 2018 veio a notícia que ele estava com câncer. E foi feita a visita, Deus preparou de uma forma especial, foi feita a visita, Deus permitiu deixar ali umas palavras, e como eu mostrei para vocês no vídeo desse ano, o Senhor preparou de estar junto com esse garoto, o Senhor libertou ele do câncer, e tive o privilégio de abraçar a mãe dele, tomei até um chazinho com ela. Então, essas são as palavras que o Senhor manda na congregação e cumpre na nossa vida, porque muitos dizem assim: olha, nós temos que ir louvar, glorificar a Deus, nunca atrás de palavra, porque tem que pregar Cristo. É pregado Cristo ali na congregação, mas a gente também tem as nossas necessidades. O Senhor fala com as nossas almas na necessidade de um emprego, a necessidade de um alimento na mesa, porque nós vivemos aqui nesse mundo. Igual o servo de Deus na palavra de ontem, ele falou, né, que a gente... Eu não sei se eu entendi bem, se eu não entendi bem, depois vocês ouçam de novo, mas ele mencionou a respeito do maná, que a gente tem que estar atrás do pão que nos levará ao céu. E ele falou do maná, eu não entendi muito bem a respeito do maná, mas se vocês observarem na Bíblia, quando o povo estava no deserto, eles estavam com fome na carne, e o Senhor mandou maná do céu que os alimentou, senão eles iam perecer ali no deserto. E a mesma coisa, o Senhor, quando fala do maná dos céus, é espiritual, para nós também nos alimentarmos espiritualmente falando. Mas quantas almas ali também que buscam o maná carnal? Por quê? Tem muita necessidade no mundo, a fome está no mundo. E se nós não buscarmos também a ajuda do Senhor para que Ele nos abençoe, para que o Senhor mande anjos para suprir a necessidade da fome, da vestimenta,
Quantos irmãos nossos não têm um calçado para colocar nos pés? E o Senhor tem mandado sua palavra e tem mandado os anjos a atender essas necessidades. Essa obra é maravilhosa, por isso que está tão perseguida. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é chegado aqui na internet. Que muitos que estiveram ali dentro sabem do poder de Deus. Que o Senhor fala na congregação e o Senhor cumpre as palavras. E aí, Flores, o Senhor permitiu de eu fazer essa visita, deixar algumas palavras para a mãe e o Senhor cumpriu todas elas. E 2023 eu estive ali no Canadá. Todos sabem que eu viajei dia 4 de maio, retornei no dia 21 de junho, fiquei 1 mês e 18 dias ali, se eu não me engano, e congreguei em Ottawa, e eu reencontrei o irmão Daniel, a igreja cheia, louvado seja Deus, e até menciona o meu nome, que eu fui glorificar transmitir a saudação, e ele falou, a irmã Rosângela esteve com a gente aqui no início, em Ottawa, e a irmã Rosângela sabe que cresceu aqui, a obra está crescendo no Canadá. E no final do culto, que foi o primeiro dia que eu congreguei ali em Ottawa, Deus permitiu de eu ir 3 vezes em Ottawa e uma em Montreal. E o Senhor pediu para eu deixar umas palavras com o irmão Daniel. E eu falei o que o Senhor pediu que eu falasse. E ontem veio a resposta de tudo aquilo, porque quem anda pela palavra, quem anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, como eu disse para vocês, não erra. Pode passar o recado que Deus manda, que no tempo da vontade dele, Deus cumpre. E ontem veio a notícia que eu estou muito feliz. A gente se entristece por um renunciar e se alegra com aquele que está firme e forte, levando o Evangelho de Jesus Cristo, vendo os frutos, porque o tal aumentou. E ontem veio a notícia nessa reunião, a RGE, lá no Canadá, o Senhor levantou o servo de Deus para ancião, e eu fiquei muito feliz porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor mandou deixar para ele. O Senhor cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, a gente se alegra com os que se alegram, porque o Canadá está em festa, porque o Senhor levantou diáconos. Aí a gente vê a notícia de ontem, encarregado de orquestra, entrega o ministério. Fiquemos todos em paz, flores e cravinhos, porque tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Como eu sempre disse e vou tornar a dizer, o Senhor está na época da colheita, o Senhor está separando todos aqueles que permanecerem firmes e fiéis da sua volta. Então, aquele que está firme na rocha que é Jesus Cristo, pode vir o que vier, jamais vai deixar de honrar aquilo que Deus o confiou. Então, o irmão Daniel, um homem espiritual, com uma família linda, e essa semana o Senhor o levantou para ancião. Que Deus te abençoe grandemente, irmão Daniel. A Irmandade está numa felicidade grande porque é um irmão assim que é amoroso. Eu pude assim estar em 2018, estive agora em 2023 e eu vi quantas almas que o Senhor levantou. E minha amiga ontem mesmo que deu a notícia, a irmã Vanilda, ela foi uma Rosângela, depois que você voltou para o Brasil, chegaram 3 famílias para o Canadá. 2 brasileiras e uma outra que não é do Brasil. Então, a obra não parou, a obra não caiu. Quem vai cair, e já é um caído, é o inimigo das nossas almas. E nós temos que pedir a Deus todos os dias forças para que tudo que ocorre na internet, todas essas falácias na internet, que não venha mexer com os nossos sentimentos, que a gente entre assim numa tristeza de alma,
porque ouviu um dizer que Deus não cumpre, que Deus não cumpre promessas. Por que com a minha vida o Senhor tem cumprido as promessas? Porque eu criei. No momento que Ele falou, eu coloquei no meu coração e aguardei o tempo da tua vontade. E da mesma forma que Ele cumpriu na minha vida, Ele cumprirá na vida de todos vocês também. Então, Flores, vamos orar por esse servo de Deus, irmão Marcelo, que ele possa se arrepender de tudo que ele renunciou e que ele volte para os caminhos do Senhor, porque não é dessa maneira, somente crer no Senhor Jesus e já estou salvo, não é por aí. É através de muita consagração, de muita oração, porque o mundo em que vivemos jaz do maligno e nós temos que estar 24 horas em comunhão com o Senhor Jesus. Nós temos que participar da sua Santa Ceia, porque a partir do momento que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, o Senhor estará em nós e nós estaremos nele. Então, essas pessoas que saíram da igreja, que acham que é de qualquer maneira, não procede. Nós temos que aproveitar esses últimos momentos na graça do Filho de Deus para o louvar, para o glorificar, sem dar ouvido a essas vozes que muitos estão sendo usados por Satanás para deixar a nossa fé a menos na presença de Deus. Eu vou ficar por aqui. Eu desejo a vocês um início de semana abençoado por Deus e firmes e fortes a Sião Celestial. Beijo, beijo, flores, cravinhos e a paz de Deus com todos e todas.